Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos começando mais um programa com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar Canal 25, para quem é assinante NET, né? E a gente tem algumas opções para você que está assistindo a gente agora, quase 8h50 da manhã, né? 8h47 precisamente, e você quer indicar para uma amiga, para um amigo que está precisando assistir o programa de hoje. Daqui a pouco a gente vai falar da nossa entrevistada de hoje, né? O tema de hoje é muito importante, né? E você que tem crianças também é muito importante. Daqui a pouco eu vou falar o que é. E aí você quer indicar para algum amigo, para alguma amiga, você pode indicar pela gazetaweb.com. Enquanto já está preparando ali, a gente quer desejar uma quinta-feira de muita alegria, de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade. Hoje o dia está bonito também, né? Para mim o dia está sempre muito bonito. Com sol ou com chuva, com frio ou com calor, está muito bonito porque tivemos a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de respirar. E enquanto a vida, há esperança. Por isso que a gente deseja uma quinta-feira de muita alegria mesmo, de muita prosperidade e muita criatividade, né? Agora, a criatividade sem atitude não vale para muita coisa. Precisa-se levantar-se, ter atitude para dar um drible aí na crise, nos problemas, nas adversidades, partir para cima e vencer sempre na vida, tá bom? Vamos mostrar já como é que o pessoal pode assistir o programa para quem não é assinante NET, né? Lá na gazetaweb.com. Vamos lá, gazetaweb.com. Na parte superior do lado direito está aí a minha imagem, clica aí em cima nessa setinha, vai estar sempre aí nesse modelo, tá bom? Se for um outro horário, é um outro apresentador, mas aí você vai clicar em cima dessa seta e vai estar assistindo aí a programação da TV Mar Canal 25. A outra opção é lá no YouTube. Nós temos um canal, você vai digitar lá na página principal do YouTube, TV Mar Canal 25, e vai dar um Enter, vai aparecer a primeira página da TV Mar, e aí, exatamente assim, você vai estar com os programas atuais, tá bom? É assim que você pode assistir toda a programação antigas, né? As mais recentes, aliás, e as antigas também da TV Mar Canal 25, tá bom? É assim que a gente dá dica para as pessoas assistirem a nossa programação. E muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado aos internautas, obrigado aí aos nossos telespectadores, toda a TV Mar agradece, tá bom? Todo mundo que tem NET assiste o programa e hoje também muita gente assiste pela Gazeta Web e pelo YouTube. Portanto, obrigado mesmo pelo carinho. Hoje nós vamos receber a médica otorrinolaringologista Isolda Carvalho de Santana. Ela é diretora do Centro Médico do Hospital do Açúcar, que vai falar de um assunto que preocupa os pais: obstrução nasal. O que causa, o que é obstrução nasal, o que é que causa, como é que o pai e a mãe pode identificar no filho algum tipo de problemas nesse sentido. Ela vai falar para a gente, nós vamos ter todas as informações necessárias. Vamos ver também uma matéria sobre o aplicativo Juntos pela Saúde, que já registrou 943 denúncias de focos do mosquito Aedes aegypti nos primeiros 30 dias de utilização da plataforma digital. Portanto, também uma matéria importante para os nossos telespectadores ficarem sempre antenados, né? E ligue também, mande um WhatsApp para a gente no 98-107 9872. 98-107-9872 é o nosso WhatsApp. Você que pegou um flagra na rua, no trânsito, na escola lá do teu filho, do bairro, no posto de saúde do bairro, manda para a gente, que a gente tem todo o interesse de publicar a sua necessidade, levando ao conhecimento da sociedade, mas principalmente ao conhecimento do poder público. E a gente começa falando de uma notícia importante na área da saúde. O número de adultos que sofrem de diabetes no mundo quadruplicou desde 1980, devido aí, sobretudo, à obesidade, né? E a informação faz parte do primeiro relatório global da Organização Mundial da Saúde sobre essa doença crônica. A OMS calcula que 422 milhões de adultos sofrem de diabetes
sofriam, né, de diabetes em 2014, contra 180 milhões em 1980. O estudo, um dos maiores já realizados sobre tendências em relação à diabetes, também revelou que em 2014, metade dos adultos com diabetes viviam em 5 países como China, Índia, Estados Unidos, Brasil e Indonésia. Portanto, fica aí essa informação também muito importante para os nossos telespectadores. E falando em informação importante, a Anvisa aprovou o primeiro medicamento imunoterápico para tratar câncer de pulmão no Brasil. O produto foi autorizado para tratar câncer de pulmão metastático, exatamente isso, ou localmente avançado, a melanoma metastática, em vez de terem como alvo direto o tumor. Os medicamentos imunoterápicos potencializam a resposta imunológica do próprio paciente, com câncer. Uma das vantagens é que ela apresenta muito menos efeitos colaterais do que a quimioterapia, por exemplo. A partir da aprovação do medicamento é feita a definição do preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa, o que pode levar aí cerca de 3 meses. Portanto, também essa informação importante. E a nossa Gazeta de Alagoas de hoje, trazendo muitas informações, está aqui, relator do impeachment, o relator recomenda, na verdade, o impeachment, né? Está aí essa novela que a gente espera que acabe o mais rápido possível, porque quem está sofrendo com tudo isso é exatamente o brasileiro, e a gente fica muito preocupado. O Brasil que vem sofrendo golpes, né, constantemente aí, com os desvios de recursos, né, com pessoas sem a mínima aplicação da sua força, da sua vontade no bem comum. Gestores sem nenhum compromisso, parlamentares também sem nenhum compromisso com a população, sem nenhum compromisso com o povo. Mas está aí se aproximando, né, as próximas eleições, outubro está se aproximando e com certeza muitas figuras aí que já tem 2, 3, 4, 5, 10 mandatos, né, sei lá se existe isso, mas se não tem 10, tem próximo disso, tem gente aí que já está no mínimo aí há uns 30, 40 anos como parlamentar e a gente não vê atuação coisa alguma, mas vão reaparecer agora até o final, até outubro, né? E médico morre com suspeita de H1N1 ali no hospital, no centro de Maceió. E aí a gente percebe que o uso dos smartphones, dos celulares constantes, é muita falta de higiene mesmo nesses aparelhos. A gente em todos os lugares está com esse aparelho, no banheiro, tossindo, falando, enfim, é muita gente que pega e com certeza a gente fica muito preocupado e os médicos recomendam que o grande aliado para combater a gripe H1N1, é exatamente a higienização. Então, muita higienização, lave bastante as mãos. Quando for tossir, não coloque a mão para controlar, para segurar, enfim. São recomendações médicas e a gente fica muito preocupado com essa gripe que está aí invadindo, né, todos os estados brasileiros. Agora já são todos os estados brasileiros com casos suspeitos de H1N1. E a SMTT começa a enviar multas de pardais, né, que já está com praticamente um mês e ela já está enviando aí as multas. Você que quer tornar-se um assinante Gazeta de Alagoas, pode ligar no 4009-7999 e logo cedinho na sua casa você vai receber a sua Gazeta de Alagoas, tá certo? E pode dividir no cartão, no cheque, tá bom? Pode ligar no 4009-7999 e receba todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. A gente vai a um rápido intervalo. A médica já está aqui no nosso estúdio. Você que desconfia de algum problema nasal no seu filho, enfim, ela vai dar todas as dicas e com certeza esse intervalo é bem rápido e a gente volta já.
que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MedRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRN 2005. Mascopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Pois é, estamos de volta. Um abraço ao meu amigo Rubens Carioca, é o Carioca de Delmiro Gouveia. É exatamente isso. Ele morou 11 dias no Rio, né, e 70 anos lá em Delmiro Gouveia, mas fala um carioca muito bem. Grande meu amigo aí, Rubens, né, aí do Castelo Branco. E falar em Castelo Branco, a minha amiga Estela também no Castelo Branco, que está sempre nos assistindo. A mãe do André, Estela, um beijo para você, viu? Obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Gente, olha, quando a gente vem falando de tecnologia, veja que coisa legal. O aplicativo Juntos pela Saúde registrou 943 denúncias de focos do mosquito Aedes aegypti, nos primeiros 30 dias, né, de utilização da plataforma digital. Acompanhe aí na reportagem de Fernando Palmeira. Todas as ferramentas modernas de comunicação pela internet, WhatsApp, e-mails, sites, Facebook e aplicativos como Juntos pela Saúde de Alagoas. Nós estamos aqui na Secretaria de Estado da Saúde exatamente para trazer detalhes sobre como a comunidade pode participar de ações de saúde, a exemplo do combate ao Aedes aegypti, o transmissor da dengue, da febre chikungunya, zika vírus, etc. Estou aqui com o Zé de Alencar Feitosa Neto, ele que é responsável pelo aplicativo da saúde Juntos por Alagoas. O que é que representa essa ferramenta? Joia, bom dia. Essa ferramenta é mais um canal, né, de uma ferramenta de apoio à população no combate ao Aedes aegypti, esse problema tão sério que a gente vem enfrentando aí no Brasil e no nosso estado, né? Então, foi desenvolvido um aplicativo em parceria técnica com a CESAL, agora em março, e a gente fechou o primeiro mês aí de funcionamento, assim, com realmente uma quantidade muito boa de denúncias, não só aqui na capital, mas também em todos os estados, quase 40 municípios aí denunciando. Então, é isso, pessoal. Através desse aplicativo, o cidadão pode participar efetivamente, denunciando diversas situações relacionadas a esse risco, que é o foco de mosquitos, né? Então, desde problema de água parada, problema de esgoto a céu aberto, problema de terrenos baldios, imóveis abandonados. E é muito simples, né? Basicamente, o cidadão vai baixar o aplicativo chamado Juntos pela Saúde nas lojinhas, hoje para iOS também e para Android. E aí, uma vez que ele abre o aplicativo já localiza você no mapinha. Posso fazer, eu quero denunciar. Ele pergunta, a situação é foco de mosquito, e ele mostra as 6 situações possíveis, né? Como eu falei, recipientes com água parada e diversas situações. Lixo, terrenos baldios. Então, vou simular aqui um problema de situação de recipientes com água parada. Ele vai perguntar, eu posso, 2 coisas, onde aconteceu o problema e o que aconteceu. Onde aconteceu, ele já pergunta, posso usar a informação do mapinha? Sim. Então, ele já preenche a informação do mapinha. Vocês estão percebendo aqui Alagoas, Jaraguá. Um ponto de referência muito importante que se informe, eu poderia botar aqui a CESAL, mas vou seguir para o último passo. Então, basicamente, o cidadão agora vai poder o quê? Escrever o que aconteceu, falar o que aconteceu, fotografar ou filmar a situação, ou então pegar alguma foto já existente da sua galeria. Então, eu poderia, por exemplo, botar aqui piscina abandonada, botar aqui só piscina mesmo, para ser rápido, certo? E botar, por exemplo, uma foto da minha galeria aqui que eu tirei, por exemplo, uma foto que eu tirei ontem. Então, suponha aqui uma situação em que eu tinha uma piscina abandonada. Então, perceba que ele vai colocar essa foto já no formulário e, uma vez que eu enviar, o aplicativo vai devolver um númerozinho dizendo qual é o número da ocorrência e pelo aplicativo, o cidadão pode acompanhar o que está acontecendo com aquela denúncia. O aplicativo Juntos pela Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, já registrou 1.943 denúncias. Esse número já está mais atualizado. Isso representa o bastante para que as ações de saúde cheguem de imediato para evitar essa coisa terrível que o mosquito Aedes aegypti tem causado à comunidade. Claro, com certeza. E o interessante é o seguinte, essa denúncia ela é direcionada à sua localidade. Maceió tem 75% dessas denúncias hoje e diversas secretarias estão envolvidas, não só a SMS, mas outras, como a limpeza urbana, como a SMCCU, e assim também nos municípios, ou seja, Rio Largo, Arapiraca, Marechal são os principais municípios no número de denúncias nos interiores, mas temos diversas denúncias aí em todo o estado. Além das ações dos agentes de saúde, também a CESAL pode emitir orientações, pode emitir todas as explicações a respeito de como sistematicamente continuar participando juntos pela saúde em Alagoas nesse combate a Aedes aegypti. Exatamente. A CESAL está fazendo um trabalho de gestão de alto nível, nível do estado, e cada secretaria
vem sendo articulado isso com elas para que ela faça o trabalho local. As novidades, essa semana estão sendo geradas algumas informações, alguns kits de mídias de áudio para que os municípios, se assim puderem, fazer uma divulgação local para se chegar isso direto lá à população através de carro de som, através de rádios que eles tenham parcerias. Estão sendo desenvolvidos kits de treinamentos virtuais também para que eles possam fazer esse treinamento das equipes de endemias. E eu acho que esse é o trabalho, né? A população participa denunciando e a gestão trabalha atuando nos problemas, né? Uma força-tarefa está em ação. Você também pode participar dessa linha de frente, desse fronte, no combate sistemático ao mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, dar mais tranquilidade à sociedade e a todos em geral. Olha, a febre chikungunya está aí, dores no corpo. Sempre estamos com alguém do nosso lado, gemendo, reclamando dos problemas causados pelo mosquito Aedes aegypti. Portanto, é importante utilizar esse equipamento moderno, tecnologia da comunicação, para fazer parte desta frente. Juntos por Alagoas, no combate ao Aedes aegypti. Aqui da CESAL, Secretaria de Estado da Saúde, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25, da organização Arnon de Melo, na NET. Pois é, tá aí a tecnologia, né, a serviço da população, e a palavra de ordem é prevenção, né? Tá aí, parabéns para o pessoal que está exatamente monitorando essa tecnologia. E é isso aí, gente, é aproveitar a tecnologia para a gente ir para a guerra contra esse mosquito miserável, né? Não é possível que esse mosquito vai vencer um país inteiro, né? A gente precisa ter alguns cuidados, né? Sempre estar vigilante ali no jardim, no quintal de casa, com o vizinho, com o terreno ao lado, enfim, né? Temos que ter os cuidados mínimos. Agora vamos mudar um pouco de assunto, né? Respirar é uma função tão importante que o mínimo de obstáculo que dificulta aí o fluxo do ar pelas vias aéreas superiores provoca enorme desconforto, e é bem verdade. E para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre obstrução nasal, recebemos aqui a doutora Isolda Carvalho, ela que é diretora da Cooperativa dos Médicos do Hospital do Açúcar. Portanto, a gente vai buscar todas as informações. Ainda dá tempo você indicar para aquela sua amiga que está reclamando que o filhinho ou que a filhinha tem alguns problemas na hora de dormir, na respiração, enfim. Manda esse recado para ela bem rapidinho. Doutora Isolda, primeiro vamos esclarecer o que é a obstrução nasal. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. A obstrução nasal é uma dificuldade que a pessoa tem em respirar pelo nariz. Certo. Pode ser na fase de criança, adulto ou idoso, dependendo da causa. E o que provoca essa falta de respiração perfeita? São várias causas. Entre elas tem a obstrução por alterações anatômicas, rinites alérgicas e não alérgicas e as infecciosas. Uma dessas causas. Uma criança pode nascer já com essa deficiência, com esses problemas, ou um dos? Pode, mas é uma urgência otorrinolaringológica. Normalmente a criança não pode nascer sem respirar pelo nariz, ela não tem a capacidade respiratória pela boca. Então isso é uma das urgências da otorrinolaringologia, que é a atresia de Coana. Então isso é impossível, a criança nascer sem respirar pelo nariz. Não, ela não tem essa habilidade de respirar pela boca. Não, toda criança nasce respirando pelo nariz. E isso é uma urgência, aí a gente vai fazer alguns tratamentos na hora do nascimento para poder essa criança continuar respirando. Uma delas é a intubação, a gente pode fazer até intubação. Também pode chegar a fazer a intubação? Na hora do nascimento da criança, para ter a viabilidade aérea permitida, por conta da atresia, dessa alteração, é uma alteração anatômica. Por que às vezes acordamos com o nariz entupido, né? O que pode provocar esse tipo de obstrução? Ambiente externo, isso normalmente é uma rinite vasomotora, que a gente chama. Normalmente são alterações anatômicas que você vê ao longo do tempo, devagar, e chega uma época que não tem mais recurso de tratamento clínico. Aí o paciente já pode acordar com essa dificuldade respiratória. O ambiente externo, ar-condicionado, rinite, infecção que vem se arrastando, o paciente não trata, um dia você já acorda com a obstrução e isso vai sendo uma sequência. Melhora um período, depois volta novamente e assim sucessivamente. Aí você tem um período que ficava bom
normalmente 1 mês, 2, esse período já vai diminuindo o tempo. Tudo isso já influencia na cavidade nasal. É uma junção, vai se tornando uma frequência. E todo dia você vai um pouquinho, irrita um pouco poluição, um pouco do ar-condicionado, e isso tudo vai se transformando em doença. Quando chega uma época que o nariz não vai mais respondendo à fisiologia normal. Todo nariz tem um período de obstrução e de respiração, só que a gente não percebe. E isso vai se tornando pior. Isso aí é ele muito vai sério. Então, se a pessoa não toma algumas atitudes, não procura um profissional da área, isso pode se tornar um problema muito mais sério no futuro. Problema crônico. E levar a outras alterações, que no momento é a princípio, mais simples de se resolver, até clinicamente, sem a gente evoluir tanto para o tratamento cirúrgico. Certo. E poderia ser resolvido em 10 dias, 15 dias, você resolveria o problema. Aí vão deixando, vai se tornando crônico. Quando ele se torna crônico, a gente tem que ter alguns outros requisitos para poder tratar definitivamente o paciente. Até muitas vezes a cirurgia. Tá, e se essa pessoa não trata, por exemplo, que vai se tornando um problema crônico, quais os outros problemas que podem causar, né? Que podem surgir? A degeneração da mucosa, porque normalmente a gente fala, né? O nariz, ele precisa respirar, ele precisa ter ar na passagem para ele funcionar bem. Certo. Se você demora nessa função, o nariz entende que ele precisa respirar. Então, ele está achando que precisa funcionar mais. Só que com esse efeito de querer respirar melhor, ele começa a hipertrofiar, ele começa a desenvolver alterações anatômicas inerentes à doença. Tem aumento do corneto, tem degeneração da mucosa, pólipo nasal, até mesmo tumor. É raríssimo, mas pode desenvolver, porque as células começam a funcionar errado. Interessante, muito interessante. A obstrução nasal crônica, a gente achava que ele iria responder e começar a respirar normalmente, né? Mas ele entende e o efeito é exatamente o contrário. Né? Exatamente. Maiores problemas. Começa a desenvolver alterações anatômicas que não existiam. Eu não tinha isso há 2 anos atrás, realmente não tinha, porque ele passa a ter uma frequência de obstrução que leva a alterações de anatomia. Cirurgia de adenoide é muito séria? É uma cirurgia simples? Ela é simples, mas é um procedimento cirúrgico como qualquer outro, entendeu? Para a gente já está mais acostumado no ato cirúrgico, né? A gente acha bem simples, mas é um procedimento cirúrgico. E riscos como qualquer outro, como até a gente nascer, a gente já é um risco, né? Mas assim, o procedimento em si é simples. Para a criança é quase que indolor quando é só tecido adenoidiano, que são 2 tonsilas diferentes, a amígdalas palatinas e a tonsila faríngea. Quando é só a faríngea, que é a adenoide, é bem simples. A dor quase inexiste, recuperação rápida, a criança fica super bem. E tem uma recuperação que criança, né? Quando a gente fala criança é espetacular. Uma semana parece nem que foi operado. Agora, existe uma possibilidade de mudança na voz na cirurgia de adenoide? Essa mudança de voz, porque a criança, a voz que ela usa não é a dela. Ela não tem uma resposta nasal da fala. A gente precisa ter a caixa de ressonância aberta para a gente desenvolver o nosso timbre, o nosso grau de fonação. Que é o caso quem tem adenoide, quem precisa fazer a cirurgia. A mãe diz... A voz, então, não é normal. De quem precisa fazer uma cirurgia, ele já não tem uma voz normal? Não, porque ele fala nasalado. Aí a mãe acha que mudou a voz depois que operou. Não, a voz dele vai ser, a partir de agora, vai ser normal. Por isso que muitas vezes a gente manda para a fono. Para a fono nos dar esse auxílio de reorganização da função nasal para a fala, da nossa caixa de ressonância. Aí a mãe, olha, doutora, mudou a voz. Não é que mudou a voz, agora a voz vai se tornar normal. Por isso que é uma queixa rápida de 1 mês, nesse primeiro mês de mudança brusca de respiração, de voz. A criança passa a ter bem, começa a comer bem, então começa a respirar melhor, então tudo isso ela vai mudando. Com 1 mês eles nem me reclamam mais, não dizem nem que mudou. Da cirurgia de adenoide, a recuperação ela é muito melindrosa, muitos cuidados? Não, Ou é simples? É simples, mas a gente precisa ter um cuidado até porque o que pode acontecer de mais perigoso para a gente num pós-operatório é a criança sangrar. Então, assim, por isso que a gente manda ter um cuidado um pouco especial, porque é uma cirurgia que a gente não dá ponta, é uma cirurgia que tem uma recuperação simples, mas assim, a criança precisa ajudar. Ela tem que ter um repouso relativo, pode ler, pode andar, só não quero que pegue peso, corra, entendeu?
cuidados simples de uma cirurgia, como outra qualquer. Certo. Agora, assim, natação, depende de como esteja a recuperação, de 15 dias a um mês, entendeu? Isso tudo a gente vai controlando com a mãe para poder a criança ser o melhor, porque ela está mais ou menos 2, 3 anos sem respirar bem, sem fazer tudo isso direito. Aí, no primeiro mês que já está ótima, quer fazer tudo, né? Aí a gente segura um pouquinho só para essa perfeita cicatrização. Mas fora isso, criança normal. Uma semana já volta à escola, a gente não... 5 dias a uma semana já está na escola tranquilo, sem nem parecer que foi operada. Agora a gente vai vendo a importância do otorrino, né? E quantas coisas envolvem, né? A parte da fala que é tão importante para a gente e a falta de alguns cuidados simples, né? De orientações simples pode nos levar a problemas tão graves. Então, é por isso que é importante, você que é pai, que é mãe, percebeu algum distúrbio, alguma coisa diferente na criança? Que tipo de observação um pai e uma mãe pode ver numa criança e com quantos anos, com 1 ano, com 2 anos, 3 anos, e que ele pode identificar com aquela reação, né, com aquela criança, que ele precisa procurar um profissional da área para poder tratar alguns supostos problemas? Você falou até do ponto de vista de infecção, às vezes até pulmonar, a gente melhora a face da criança, a respiração, ela vai passar a ter menos problemas pulmonares. A gente tem muito colega pneumologista que a gente faz até essa correlação com eles. E assim, isso ajuda toda a dinâmica da saúde, né? A parte de vias aéreas superiores com o pediatra, com o pneumologista, com os próprios fones. Então, tudo isso, se você já melhorar a respiração, você vai sentir isso. Agora, a sua pergunta. Os pais, para observar, eles já são tão automático aquilo ali. Normalmente, eles percebem mais quando eles têm uma criança que é normal e a outra que é mais, teoricamente, mais obstruída. Ela faz a correlação. Então, nessa observação, normalmente os pais já me chegam, roncam muito, tem dificuldade para... O sono é mais agitado, eles não engordam porque respiram muito pela boca, engole ar, então a alimentação é menor. Durante o dia eles são mais agitados, são crianças mais agitadas. Chega a ter a apneia, que é aquela parada brusca da respiração durante a noite. O nariz coriza bastante, muita secreção. Tudo isso os pais já chegam, eles normalmente já me vêm encaminhado de outros colegas, entendeu? Então ele já chega mais quase com um diagnóstico primado. Idade, não temos idade. Eu opero, dependendo dos sintomas e da gravidade da criança, normalmente a gente aguarda de 3 a 4 anos de idade, mas tem crianças que, como na medicina, tudo depende do que a gente está observando, do que a gente vai melhorar e como a gente vai melhorar. Tem crianças que a gente já operou com 1 ano, 1 ano e meio, não tem. Depende do que se vê, né? Do quadro... Depende do quadro clínico da criança, dos sintomas do momento, porque são crianças que evoluem muito ruim. Às vezes a respiração faz infecção a cada 15 dias, 30 dias... humanamente impossível uma criança ser tratada com antibiótico, com remédio a cada mês. Então, tudo isso já nos leva o conhecimento da criança, aquela consulta, aquele mês a mês e a confiança que a gente tem entre dizer aos pais, os pais decidirem de fazer a cirurgia, de tratar ou continuar tratando, e a gente sabendo das nossas limitações, entendeu? É interessante demais. Às vezes os exames de diagnóstico é muito simples. Né? Você vai no consultório, já sai até com diagnóstico, às vezes. Dependendo do que a gente vai observar na criança, eu já faço na hora e a gente já observa. É exatamente isso que eu ia falar. Quer dizer, uma falta de uma atitude tão simples, né? Às vezes no consultório mesmo já se identifica. Mas às vezes é medo do pai e da mãe também, né? Aquele cuidado excessivo. Mas aí, e os problemas posteriores, né? Que são muito mais graves, né? Eu estava vendo, sempre eu falo dessa pesquisa que eu vi há 1 ano atrás, mais ou menos 1 ano, nos Estados Unidos, que nós somos avaliados aí em média 37% da forma como a gente fala. Né? A fala como é importante no indivíduo, né? Quando ele é submetido a algum tipo de avaliação, e é muito importante. Então, às vezes, por falta de uma atitude dos pais, né, em relação às crianças, quando ele percebe que tem algum distúrbio, alguma coisa diferente, especialmente, como a senhora falou, quando ele consegue fazer a comparação com o outro filho, né? E essa falta de atitude pode realmente levar
a criança, depois de adulta, problemas seríssimos. E quando na criança que a gente não trata muito cedo, você já pode ter algumas alterações na face, como você falou agora, que nos mostra que foram crianças que respiraram mal. Por exemplo? A boca aberta, diminuição do ângulo facial, a boca sempre entreaberta, você usa aparelho, a criança não responde bem, a parte ortodôntica, os colegas dentistas também estão já sempre se antecipando, né? Antes do tratamento dele, já enviam para a gente para poder ter essa resposta ao tratamento ortodôntico. A gente nunca imagina, né? Você vai fazer um tratamento nos dentes e vai ter que procurar um otorrino. Então, assim... Aumentou muito. Interessante, muito interessante. Porque hoje a medicina está evoluindo muito, né? A odontologia. Então, assim, é um fluxo que eles já estão fazendo. A gente já está se policiando para que a criança desenvolva bem e que o tratamento seja o menor tempo possível. Até para os pais, para a gente, porque nessa correria do dia a dia de pai, né, todos trabalham. É verdade. Então... A senhora trabalha também na emergência, né? Quais são os casos mais comuns de crianças com corpo estranho no ouvido, né? E, se possível, qual é a atitude do pai quando perceber que tem alguma coisa dentro do ouvido da criança? Mas quais são os casos mais comuns? Normalmente o mais comum é obstrução aguda. A criança vem com a rinorreia só de um lado. Então, uma das causas de obstrução aguda é corpo estranho. Então, levar realmente na emergência, qualquer consultório, pode dizer que é emergência, que a gente dá um jeito e atende. E assim, os que forem mais urgentes, a gente tira na hora. Os que são mais profundos, porque tem umas localizações. Se for muito externo e a gente conseguir observar, no consultório mesmo a gente tira. Tem algumas crianças que a gente precisa encaminhar ao centro cirúrgico para fazer uma sedação e conseguir tirar com mais cuidado, porque até nisso a gente tem que ter cuidado, porque pode ir para o pulmão. Se for no nariz, tem que ter uma... Que coisa séria, gente. A gente tem e aí, dependendo da localização, pode se retirar do próprio consultório. Dependendo da localização, tem que ir para um centro cirúrgico. No centro cirúrgico. Normalmente são aquelas bolinhas, aquelas miçangas, né? No ouvido também, mas eles preferem o nariz. Eles preferem o nariz. É mais fácil. Eu penso, mas assim, do ponto de vista de localização, é mais fácil o nariz. Eu tiro muito mais, na urgência, eu tiro muito mais no nariz do que no ouvido. É mesmo? A nossa proporção lá é essa. Agora, o ouvido é mais chato, quase assim. No ouvido, quando a criança coloca, 50% a gente consegue tirar no consultório, 50% a gente leva para o centro cirúrgico. Porque já ele é mais... nariz, o percentual é maior no consultório mesmo. Porque a gente pode ter mais trauma de tímpano, entendeu? Então, o ouvido a gente tem que ter a criança tem que nos ajudar mais. No nariz, não. A criança ficou quietinha, imobilizamos e não precisa da ajuda da criança. Agora, o ouvido ainda precisa, a gente conversa. Mas é comum, eles não tem jeito, criança, né? Criança, o que a gente perdeu o olho aqui, eles já estão fazendo traquinagem. O que precisa exatamente isso, esse cuidado aparentemente exagerado, mas que não é exagerado. Não. Criança é rápida demais. Quando a gente olha, estava aqui na frente e olhou, já está dentro do nariz, no ouvido. A Júlia em casa, a Júlia vai fazer 1 ano esse mês. Aí cuidado. Quando a mãe olhou, ela já estava lá na frente e assim, com a mãozinha, a mãe disse, tem alguma coisa na mão dela? Foi lá, ela está com o negócio na boca. Então, rápido. Assim, é muito rápido. Não dá pra gente fechar os 2 olhos de jeito nenhum, né? A minha, os meus, né? Eu e o pai, a gente otorrino. Quando eu olhei, tinha colocado um papel no nariz. Eu disse, tá vendo? Agora vamos para o hospital. Você nunca... A minha mais velha. Quantos anos? Na época, Sim. tinha 3. 3 anos. Aí ela mesmo tirou, assoou de um jeito tão forte que ela sabia que eu ia levar ela para o hospital. Que ela mesmo colocou para fora. Ela ainda hoje ri. Não tem problema, amor. Mamãe vai levar você no hospital, vai tomar uma injeçãozinha. No instante tiro. Eu não sei como foi coisa daquela. Só pode ser filho mesmo. Filha de... Já sabia até como tirar. Tá certo. Doutora, olha, muito obrigado, viu, pelas informações importantes. Tem mais alguma coisa assim? Porque quando a gente traz um profissional como a senhora, por exemplo, com informações tão importantes para os telespectadores, que eu sempre falo aqui, que a falta de informação, a falta de conhecimento é o que nos mata, né? Essa falta de conhecimento. Então, quando vem uma médica, um profissional como a senhora aqui, a gente procura buscar todas as informações possíveis. Tem mais alguma coisa importante que a senhora gostaria de falar para os nossos telespectadores em relação à questão do otorrino, a questão do nariz, do ouvido? Olha, e muito especialmente voltado para as crianças, né? Porque o adulto a gente
O adulto, ele... Já está com a consequência, vai ter que agora administrar. E as crianças a gente consegue realmente reverter muitos problemas. E, assim, a mãe não esquecer que não é só o tratamento cirúrgico. Com um tratamento clínico efetivo, que se a gente observar que aquele tratamento clínico está dando resultado fisiológico para a criança, a gente mantém uma periodicidade do tratamento. Isso tudo é importante. E assim, se aquilo que você observar na sua criança, você está notando que está levando à dificuldade, não tardiar. Entendeu? Você tem que resolver, porque aquilo dali vai levar consequências futuras. Para a criança, sempre. Porque o nariz precisa respirar. Então, são crianças mais difíceis para a gente tratar uma infecção de via aérea inferior, de tratar cirurgicamente no futuro, porque quanto mais cedo, assim, cedo eu digo, não para a cirurgia, para o tratamento, mais uma vida normal a criança vai ter. Vai poder ir para a piscina normal, vai poder tomar um sorvete normal, que é assim que me chegam reclamando no consultório, que a criança não pode ir para a piscina, não pode ir à praia, não pode ir ao sorvete, porque resfria. Então, não são crianças normais, porque você vê que sua criança pode ir para fazer tudo isso. Sim. Então, não são crianças que têm um tratamento clínico adequado. Ou então, elas não procuraram esse tratamento, entendeu? Então, tem que ter uma consciência dos pais que aquilo dali não é normal. Como é que você vai ter uma criança que resfria todo mês? Não existe, entendeu? A não ser que são as crianças que vão muito cedo para a escola, não tenham problema nenhum de anatomia e a gente vai tratar a parte imunológica da criança. Mas ela tem que ser tratada ou por otorrino, ou por pediatra, ou por alergista, pneumo. Procure algum médico que lhe ajude nessa caminhada. Após nasceu a criança, obviamente em todo um pré-cuidado ali, uma avaliação geral com o máximo de especialistas possíveis, né? E após isso aí, quantos meses depois é importante que uma mãe, que um pai procure um médico para ver essa questão da respiração pelo nariz, se está tudo certo, como é que é? Na linha pediatra, no caso, né? Na linha mesmo de neonatologia, né? Aquela linha do paciente pequeno, até um ano de idade. Pronto, existe uma rinitezinha que a criança desenvolve logo após ela nascer. Essa rinitezinha é tratável, rápido, a mãe procura com angústia respiratória, realmente a criança precisa ser tratada nessa época. Eu pego crianças com 1 mês, 2 meses. Então, são crianças que a mãe já observa com aquele roncozinho, com aquela dificuldade para respirar, que a gente precisa tratar. Não é nada de cirurgia, não é nada de adenoide, mas já é uma rinitezinha do lactente. A criança já desenvolveu essa irritação nasal. Então, é hora da criança procurar. A mãe é primordial. Ela observou essas dificuldades para respirar, aquele roncor maiorzinho, secreção mais frequente, que normalmente a criança não tem. Se você observou isso, levar para o pediatra, para eles observarem, eles começam o tratamento. Se não conseguir, eles pedem uma orientação do otorrino. Bom, gente, eu conversei aqui com a doutora Isolda Santana de Carvalho, ela que é médica otorrinolaringologista, né, diretora ali no Hospital do Açúcar, e muitas informações importantes para os nossos telespectadores, né, sempre ampliando aí o conhecimento dos nossos telespectadores. Doutora, muito obrigado, muita inspiração divina, muito conhecimento científico para levar a respiração perfeita para as pessoas. Eu que agradeço o convite, estou aí à disposição. Um bom final de semana para todos, né? Ótimo, daqui uns dias, obrigado. daqui amanhã. Isso, já está começando o final de semana, né? Gente, olha, a gente agradece, né, a presença da doutora Isolda aqui no nosso programa. Agora, uma notícia para você que quer mudar o seu visual. O SENAC está oferecendo até o dia 18 de abril, no Salão Escola da Unidade Poço, serviços gratuitos de cortes de cabelo e escova. O atendimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira, nos horários da manhã e tarde, por ordem de chegada, tá? Não esqueça isso. Portanto, fica aí a dica, se você quiser mudar o seu visual sem pagar nada, de graça, tá aí a dica. E as inscrições para mais uma edição do projeto Teatro Deodoro é o Maior Barato podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 11 de abril, na sede da Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas, anexo ao Teatro Deodoro, no horário das 9 às 3 horas da tarde. Pode se inscrever grupos e companhias nas categorias artes cênicas, teatro, dança e circo, e música, né, popular e erudita. A ficha de inscrição
inscrição e o edital estão disponíveis aí no site .diteal.al.gov.br ou mais informações também pelo telefone 3315-5656. Molha, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que a doutora Isolda, que o Ariel, toda a equipe, Josiel, Felipe, Jajá, todo mundo da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos, só que você não vai pegar agora nesse controle, que você vai ficar com a companhia do jornalista Flávio Gomes de Barros, com o programa Conjuntura, trazendo também bastante informações para você, nosso telespectador. Fique com Deus, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.